descobri no curso de hipnose clínica do Instituto Wiener, com o mestre Eduardo Rocha, um novo horizonte. Eu descobri o poder da hipnose quando eu consigo trazer as pessoas para um estado de presença, onde dessa maneira elas eliminam diversos filtros, diversas situações da mente delas e elas conseguem dar um foco bem maior. A formação profissional de hipnose clínica, ela trouxe um ganho muito importante assim, para a minha profissão hoje. Uma visão de que é possível tratar diretamente no subconsciente da pessoa. Uma metodologia clara, com experiências práticas, rápidas, com resultados. O mais interessante da metodologia é que ele te facilita esses processos, ele vai te capacitando no próprio decorrer do curso. E isso é algo fantástico. É um curso completamente vivencial, então ele tanto traz um conteúdo muito pesado, inclusive de neurociência, quanto ele também faz as práticas, as simulações em sala de aula, permitindo ao aluno vivenciar e experimentar. Eu segui o que foi dito aqui e eu tenho tido resultados. Eu me sinto capacitado, não há espaço para dúvidas aqui. Aqui você faz ou faz, você faz e você se torna. O Eduardo Rocha, ele é um profissional que traz isso de forma muito clara e simples. Hoje eu tenho uma caixa de ferramenta completa. Praticamente não tem como não aprender. Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é Eduardo Rocha. A partir de agora nós vamos ter uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de provocações e principalmente uma jornada que pode permitir você conhecer melhor a mente humana, o seu cérebro e, claro, aproveitar todo esse conteúdo, esse conhecimento e aplicar na sua vida para mudanças comportamentais, para resolver seus conflitos internos e muito mais. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre estado emocional, vamos entender como o cérebro funciona, como o sistema nervoso funciona e como você utilizar das técnicas da PNL, dos padrões de linguagem, principalmente da linguagem não verbal para ativar, isso mesmo, a palavra é essa, hein? Ativar a sua neuroplasticidade, a sua neurogênese e com isso você começar a ter controle sobre o seu cérebro, sobre a química cerebral. O que é que vocês acham disso, hein? Interessante? A estratégia é o seguinte, pensa comigo. Se você falar assim, olha, eu vou falar uma frase. Homens foram caçar com cachorros. O que é que você pensa? Você seguramente deve pensar que os caras são caçadores, né? Caçadores profissionais e estão indo caçar caçar uma ovelha ou caçar uma... Estão em uma sequência de caça. Ou os homens são policiais, estão usando o cachorro para caçar, para captar ali cocaína, aquela coisa toda. Ou, agora vamos mudar o sequenciamento dessa frase. Homens cachorros, mesmas palavras, homens cachorros foram caçar. Você já mudou a sua percepção sobre esse processo, concorda? Porque aí você já pensa, cara, esses caras devem ser uns vagabundos, né? Estão indo caçar, deve pegar as meninas novinhas, deve ser uns caras safados. Homens cachorros foram caçar, muda completamente. Então, esse sequenciamento do seu pensamento. Vou dar outro exemplo. Vamos agora para um processo um pouco mais alinhado. Se você pensa, eu vou estudar. Você começa por aí, eu vou estudar. Aí você pensou, eu vou estudar, certo? Aí depois você pensou, você estudar, e você diz, agora eu vou organizar meus livros, eu vou localizar a minha disciplina,
você sequenciou seu pensamento como? Você primeiro definiu o que você iria fazer e depois você foi sequenciando as ferramentas que você precisa para alcançar aquele objetivo. Agora, se você acordou de manhã cedo e diz assim, eu vou organizar os livros, eu vou colocar a cadeira, a tua mente diz, você está fazendo isso para quê, meu querido? Aí, você começou pelo processo errado. Então, na programação neurolinguística, memorizem isso, nós começamos sempre pela seguinte pergunta, aonde você quer chegar? Senão você está perdendo seu tempo. Porque você vai sequenciar a partir da chegada, que a sua mente se organiza para ter aquele processo. Isso vai fazer muito sentido para você. Espero que esteja fazendo. O que completa essa tríade, portanto, Eduardo? O que completa essa tríade é a fisiologia. A fisiologia é o elemento que, junto com as representações, que cria em você uma química cerebral, e essa química cerebral, formada por neurotransmissores, que a gente já viu sobre isso, faz com que você crie um estado emocional. E aí a tua mente processa essa informação. Se não tiver emoção nenhuma, é raciocínio lógico, cartesiano, né? Não forma o estado emocional, forma apenas um estado. Que estado é esse? É o estado de consciência. Então nós temos o estado de consciência e o estado de consciência alterada. O estado emocional é um estado de consciência alterada. Você está com a emoção controlando a química cerebral. Dá um exemplo. Você sabe que você vai ter uma reunião muito tensa. Aí você, na sua brilhante ideia, pessoa na brilhante ideia dela, na melhor ideia da vida dela, ela diz assim, cara, eu vou começar a me preocupar nessa reunião. Cara, isso deve dar uma confusão essa reunião, bicho. Eu vou ser massacrado nessa reunião. O que vai acontecer? Você já fica tenso. Qual é a química que você está colocando ali? Cortisol, noradrenalina, adrenalina, né? Incentivando qual tipo de sentimento? Pode ser medo, pode ser ansiedade, pânico. Aí você diz assim, putz, aí chega na reunião, cara, o cara fala assim, um cisco de olho com você. Olha, sua roupa está amassada. Você estoura, velho. Você diz, você é amassado, é você na verdade é um merda, né? Você não faz nada na sua vida, você é um vagabundo. Você formou um estado emocional com representações negativas, com uma fisiologia que só te traz a sensação de nervosismo, de pânico, E aí o resultado não pode ser outro. Que resultado vai ser esse? Bomba para você. Bomba. Perfeito? Então o que você faz, portanto? Você, sabendo disso a partir de agora, o que é que você vai ter que fazer? Você vai agora pensar o seguinte, se eu vou ter uma reunião importante, vou entrar no estado emocional diferente de preocupação, vou entrar no estado emocional do tipo, cara, vai dar tudo certo, o que tiver que acontecer na reunião a gente vai resolver, vou ficar tranquilo, olha só o que eu estou falando para mim, tem que ter representações internas, lembro de reuniões interessantes, reuniões que eu tive, sorrio, cara, vai ser maravilhoso, cara. Me preparo para a reunião, isso não vai deixar de me preparar para a reunião, não vou ser relapso. Preparo para a reunião, mas sorrindo. Cara, de repente vai ter umas brigas lá, mas eu sei que mapa não é território mesmo, então a pessoa vai falar umas coisas lá e eu vou achar até engraçado. E eu vou para a reunião como? Fisiologia peito aberto, vou andando, né? Caramba, pá, a coisa toda, chego lá, e aí, como é que vocês estão?
Estou muito bem. Cara, o final de semana para mim foi incrível, foi maravilhoso. Olha, top, top, top. Os caras vão dizer, cara, que sensacional. Mas que estágio é esse? Cara, eu tô bem, rapaz. E aí eu vou para a reunião, vai ter pau, isso não vai impedir nada. Vai ter problema, vai ter discussão, o pessoal vai te xingar, vai ter um monte de coisa. Mas aí, meu amigo, vai ficar ali, porque o seu estado é outro. Você mudou o seu estado, você se preparou para isso. E a sua preparação permitiu que você se tornasse até melhor do que você é hoje. Se você conhece os seus estados emocionais, como ativá-los, você seguramente começa a ter mais controle sobre sua química cerebral. Vou falar outro exemplo contrário. Por exemplo contrário. Quantas vezes você chegou em algum lugar? Responde aí para mim. Você chegou no lugar e só de chegar no lugar, você teve uma sensação que aquele lugar não te fez bem. Já aconteceu isso com você? Você diz assim, cara, a energia desse lugar não me faz bem. Sei lá, velho, parece que tem alguma coisa aqui errada. Parece que tem algo que lembra. Já aconteceu isso? Por quê? Porque no momento em que você está passando por algum lugar, você tem uma imagem. Aquela imagem tem uma representação interna sua. Representação que você viu num vídeo, num filme, ou de repente alguma experiência na sua vida. Pode ser uma música, pode ser um som. E essa representação traz em você uma fisiologia, você já faz careta. Nossa, cara, não gosto desse lugar, esse lugar não é legal. Não me passa uma energia boa. Primeira coisa que a gente fala, já aconteceu isso? Esse lugar não me passa uma energia boa. E aí o que é que você faz? Já faz cara feia, já fica ofegante, alimentando a fisiologia. E aí o seu processamento interno começa. Cara, esse negócio, esse lugar é péssimo. Na verdade, eu nunca gostei daqui, sabe? Essa cor, inclusive esse cheiro, assim. Isso deve ter sido um terreiro aqui. Deve ter gente morta aqui dentro. Sabe? Deve ter sido cena de filme de terror. Caraca, velho. É só uma representação sua. Nenhum objeto é capaz de mudar a tua vida. Coloca isso na tua cabeça. Quem é capaz de mudar a sua vida são as suas representações. Mais nada. Eu vi uma pesquisa, não lembro agora a fonte. Eu acho que foi em um programa, nesses programas Entenda Sua Mente do Netflix. Acho que foi lá. O cara pegou umas roupas e vendeu num brechó as roupas. Roupas usadas. Aí o pessoal ia lá, comprava, e ele disse que aquelas roupas eram de pessoas famosas. Colocou o preço da roupa um pouco mais em cima. Aí ela comprou as roupas. Depois ele fez um outro brechó com as mesmas roupas. E disse que aquelas roupas tinham sido doadas por assassinos, né? Pessoas que tinham passado por algum trauma, ou pessoas mortas de assassinato. Ninguém comprava as roupas. Ele foi baixando o preço, até ficar um valor ridículo. Mas só das pessoas saberem que aquela roupa ou poderia ser de um assassino ou de uma pessoa assassinada, ninguém queria usar a roupa. Gente, a roupa é a mesma. Só que o significado que você dá à roupa é outro. Ou seja, a sua representação semântica. Ela vai fazer toda a diferença. É como você significa e dá sentido para esse processo no meio da linguagem. Aí, nesse momento, vem uma emoção. Tá, e aí? E essa emoção? Ela é a causa da saída desse processo. O que é que sai esse processo, Eduardo? Esse processo, todo esse processo aqui vai sair para quê? Para um comportamento. Comportamento. Então,
A emoção causa comportamento. A emoção causa comportamento, perfeito? Então, as suas representações internas geram estados emocionais e esses estados emocionais ficam condicionados em você, causando os comportamentos que você tem, a sua gula, as suas compulsões, tudo isso. São as suas representações internas. É o que você... Quem aqui não já teve só de acelerar o coração? Olha, fala comigo, ó, pensa assim. Pam, 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 pananana, pananana, pananana. Mesmo eu sendo um cara desafinado, lembrem, o que é que vocês lembraram aí agora? O que é que vocês lembraram ao escutar essa música? Mesmo desafinado. Ayrton Senna, perfeito? Ayrton Senna trouxe automaticamente, trouxe o que mais? Essa música trouxe o que mais? Trouxe nostalgia, saudade. Aí isso já te dá um comportamento de sorriso, de lembrança gostosa. Né? Ou seja, essas representações eu inicio estados emocionais. Ficou claro, pessoal? Eu vou repetir, porque isso é muito importante. É muito importante. Eduardo, que você está irritado? Eu não aguento mais esse meu fone de ouvido. Já liberei a minha raiva. Voltei a ficar sem irritação. Mas é muito importante para você se lembrar disso. Que são as suas representações que startam o seu estado emocional, pô. Que representações são essas? É o que você vê, o que você escuta, o que você sente, o que você cheira. E na PNL, essas representações específicas que trazem estados emocionais, nós chamamos elas de âncoras. Então, o que são âncoras, Eduardo? São representações internas que startam estados emocionais. Âncoras. Repete para mim, Eduardo, por favor, que eu não estou entendendo. Âncoras são gatilhos de emoções. Gatilhos de química cerebral. Gatilhos de estados emocionais. Gatilho desse negócio todo que a gente está vendo aí agora. E quando você escuta aquela música do... Eu vou falar o nome e agora você vai lembrar da música, quer ver? Do Plantão da Globo. Escuta essa música agora na tua mente. Só escuta ela na tua mente. O que é que vem? Vem aquele microfone, né? Rodando aqui, não sei que imagem daquela. Aí depois aparece o microfone. O que é que vem? O que é que vem? Fala aí pra mim. Vem e acelera o coração. Nossa, velho. Nossa, cara, acelerou o coração. Deve ser alguma coisa terrível aconteceu. Né? Encrenca, cara. Prenderam alguém a coisa aí. Aumentou o número de Covid. Morte, morreu alguém. Plantão da Globo. Urgência. Essa essência... Olha só que coisa interessante, pessoal. Eu nem te contei a música. Eu não falei o som. Mas você representou, você criou o som na sua cabeça. E aí esse som, quando você criou, startou uma emoção, que essa emoção startou, junto com a fisiologia, deu um comportamento. Então daí a gente tem uma tríade. Pensa comigo. Você vai ter que deduzir essa tríade. Essa tríade vai ser importante para você a partir de agora.
Um pensamento, pega aí, pega aí. Pega agora o dedinho, pega o dedinho. Eu falo pro meu filho, pega o dedinho. Um pensamento causa, gera, provoca uma representação, starta, inicia uma emoção, um sentimento. Essa emoção gera em você uma fisiologia que tem como resposta, olha só, um comportamento. Então, por isso que nós dizemos que o pensamento gera uma emoção que gera um comportamento. E agora você sabe o princípio de todo esse processo. Representações como imagem, né? Como sons, como cheiro, como gosto. Tudo isso são princípios, são gatilhos que startam em você emoções. Interessante? Agora, pensa comigo. Tem as representações. A pergunta-chave de todo esse processo de hoje é: professor, o que eu faço para mudar minhas... Assim, vamos lá, antes disso, pergunta-chave. Onde vocês acreditam que deve começar a mudança? Deve começar a mudança na fisiologia? Nós devemos começar a mudar o processamento interno, nossa química cerebral, ou devemos começar a mudar nossas representações internas? Comentem. Por onde começar? Então eu começo pelas minhas representações internas. Porque não adianta eu querer ficar mudando o comportamento se eu estou pensando na mesma bobagem. E depois, eu tenho que entender quais são as minhas causas emocionais, dessensibilizar as emoções negativas que estão startando, esses estados emocionais negativos, as representações fisiológicas. Olha só que interessante, isso é muito interessante. Tá? Ou seja, para a PNL, nós não focamos no comportamento, nós focamos na fisiologia, nas representações internas, na química cerebral do estado emocional e no processamento interno, que é onde acontece aqui nesse estado emocional. E aí eu vou realizar as mudanças que eu desejar. Inclusive, você vai poder realizar mudanças hoje, agora, se você usar esse método. Se você substituir uma tela, por exemplo, de uma representação interna, automaticamente você muda a representação. Se você mudar a frase, o sequenciamento da frase, você muda a sua representação. Uma vez eu estava com... Vou dar alguns exemplos. Eu, quando era adolescente, eu tive meu primeiro carro, que foi um Passat Village. Quem é que lembra do Passat Village, hein? Passat Village. Estou lá no meu Passat Village. Estava com fone de ouvido, inclusive. Me distraí, bati atrás de um Escort. Era o carrão na época, XLR. Eu lembro, essa cena eu lembro como fosse hoje. Eu estava distraído, aquela batida de impacto, ela printou na minha mente uma tela trágica de uma batida. Eu saí aos prantos do carro, chorava, desesperado. É tanto que o cara estava mais preocupado comigo do que com o carro dele. E fui lá acompanhando ele até a concessionária para pegar um orçamento. Lembro como fosse hoje, o orçamento deu R$ 1.700. Eu liguei para o meu pai, meu pai a caminho, e eu lá no desesperado. A sensação acelerou o coração, uma tela. Essa tela ela foi printada. Vou repetir, ó. Ela foi impressa na minha mente por impacto emocional. Eu tive um impacto emocional, uma surpresa. A tela veio e criou uma representação em mim. Eu passei durante anos, toda vez que eu dirigi, o que acontecia? Vinha essa tela, eu tremia o volante, acelerava o coração. Estão pegando aí a parada? Estão pegando, pessoal, a parada aí de como é que funciona a nossa cognição? Vinha a imagem. Rapaz, quando eu passava próximo de um Escort XLR, nossa, bicho, aí é que a coisa era o transtorno completo. Então, nesse caso, o que é que eu tive? Eu tive um transtorno, eu tive um trauma que gerou em mim um estresse.
Isso na psicologia nós chamamos de transtorno de estresse pós-traumático. Depois do trauma, essa tela foi impressa por impacto emocional em mim, e todas as vezes que eu vejo uma cena parecida com essa, acelera meu coração, eu começo a tremer todo e tal, etc. Perfeito? E aí, eu fico pensando, cara, e agora? O que é que eu tenho que fazer? Qual o primeiro caminho? Substituir essa tela com o mesmo impacto emocional. Com o mesmo impacto emocional. Ou seja, eu vou fazer um reimprint, eu vou reimprimir aquela tela, uma outra tela, onde eu estou dirigindo bem, tranquilo, sem problema nenhum. Ou seja, estou seguindo o barco. Depois eu vou atrás da emoção. Essa emoção, ela gira em mim, não gira? Ela não acelera o coração? Eu vou dessensibilizar, eu vou reduzir a intensidade dessa emoção negativa. E por último, eu vou adotar um novo pensamento, uma nova fisiologia e um novo comportamento para aquilo. Então agora você sabe o padrão de mudança da PNL. Perfeito? Então o padrão de mudança da PNL é a mudança das representações internas por meio de impacto, que é o jeito mais rápido, a dessensibilização emocional, uma adoção dessa dessensibilização emocional com uma adoção fisiológica, congruente àquele que eu quero, reduzindo a intensidade, gerando um novo comportamento, porque vai mudar o comportamento, concorda? Vai mudar o comportamento. Se eu vou ter uma nova tela, que é uma nova representação, um novo pensamento sobre aquilo, se eu vou ter uma nova emoção, vai ter um novo comportamento. Aí eu quero dar uma bombada nisso. Essa tela gerou em mim uma outra representação linguística, gerou em mim a seguinte representação: eu não dirijo bem. O que é essa representação? Uma crença. Então essa crença é sustentada por uma tela da batida que gera em mim, acelera o coração, que faz com que eu nem saia de casa para dirigir, que tenha um comportamento de se recuar quando eu vejo um carro. Essa crença começou a desenvolver em mim outra representação, que é a representação do que é importante para mim. Eu começo a dizer, cara, inclusive carro nem é importante para mim. Mais importante para mim é transporte público. Eu crio uma fuga. Então, a representação valor cria em mim uma fuga, que eu saio de uma crença, que essa crença sustenta essa tela, e aí essa tela acelera em mim. Quando eu mudo essa tela, a representação linguística também muda. Essa mudança da representação linguística nós chamamos de ressignificação. Ou seja, ele dá outro significado, porque a crença agora mudou, não é mais aquela tela da batida. Aí você começa a dizer, rapaz, sabe uma coisa? Eu acho que eu quero ter um carro, vale a pena ter um carro. Aí você começa a associar um valor, um desejo, algo importante para você. Você diz assim, cara, na verdade carro é muito importante para mim, porque eu posso ter mais liberdade e tal, etc. Vou para um lado e vou para o outro. Isso gera uma sensação em você de liberdade. Aí você, vou embora, velho, eu vou seguir em frente nesse negócio. E o resultado disso é uma mudança profunda. Ou seja, tudo. Né? E olha que tem mais coisa aí, eu estou dizendo somente onde a gente pode aprofundar até agora. Então vamos lá. Eu tenho uma tela, que é uma memória episódica. Quando eu repito essa tela, ela gera uma memória semântica, onde estão nossas crenças e valores. Está lá no subconsciente. E, por repetição, isso traz uma sensação, uma emoção que fica na nossa fisiologia, que vira uma memória procedural. Ah, uma notícia para vocês, tá? Memória procedural não apaga. Eu duvido você desaprender de andar de bicicleta. Tenta desaprender a andar de bicicleta, ela não apaga. Mas, Eduardo, e como é que a gente faz para desaprender essas merdas que a gente aprendeu na vida? Você vai aprender um outro caminho. Então, a estratégia, portanto, não é eliminar esse aprendizado, é ter um outro caminho para fazer. E aí a tua mente vai escolher esse novo caminho. A tua mente vai preferir
que você tenha esse novo caminho, essa nova forma de fazer do que aquela antiga. Aquela antiga vai ficar desinteressada, não vai ter ganho, vai ficar desinteressante, não vai ser legal não. Perfeito? Então pensa comigo, o seu pensamento, printa a tela, substitui, traz uma sensação, sensibiliza a negativa, potencializa a positiva, muda a tua fisiologia, pá. Nova forma de agir, de sentir, de perceber. Mudou tudo isso? Bingo para você, mudança realizada com sucesso. Dentro das representações, pessoal, você vai ter a estrutura das representações internas. E na PNL a gente não trabalha com o conteúdo da experiência. A gente trabalha com a estrutura da experiência. Então a estrutura da experiência é que é mais interessante para a gente. Então eu vou fazer uma atividade com vocês aqui agora, tá bom? Uma atividade coletiva. Para vocês fazerem essa atividade vai ser muito simples. Vocês vão respirar profundamente. Daqui a pouco eu vou ensinar como é. Respirar e fechar os olhos. E lembrar de uma cena positiva, vai. Uma cena positiva. Combinado? Estão prontos? Vá para um lugar seguro. Não faça essa atividade em qualquer lugar. Faça essa atividade em um lugar que você se sinta confortável, que você possa fechar os olhos. Não é recomendado que você faça essa atividade dirigindo, fazendo outra atividade motora, ou que você não esteja em um lugar seguro. Se você não está em nenhum desses ambientes, depois você faz, assiste o replay e faz. Combinado? Mas nesse momento, eu preciso que você esteja num lugar seguro e confortável, que você possa sentar e fechar os olhos. Então faz o seguinte, ó. Você vai inspirar profundamente, eu quero que você resgate uma tela mental, uma representação de algo que te traz muita felicidade, tá bom? Combinado? Algo que te traz alegria, felicidade, alguma coisa assim. Combinado? Então uma tela, você vai trazer essa imagem na sua frente, como se ela estivesse numa televisão, televisão grande e tal. Beleza? Então vai lá. Abre os olhos, inspire. Feche os olhos agora, desligue sua consciência completamente, de olhos fechados, escutando apenas a minha voz. Concentre-se na minha voz agora. E nós vamos fazer uma atividade de PNL muito rápida. Você sabe que sua mente, quanto mais rápido que o impacto alguma coisa for, melhor vai ser o resultado. Ela aprende de forma rápida, interessante e curiosa. E seguramente você deve estar bem curioso para saber como você pode amplificar um estado emocional. Então agora vamos começar pelo início. Traga uma tela, uma representação visual, um pensamento de um momento em que você teve muita felicidade. Traga agora, lembre desse momento. Assim como você faz quando lembra dos momentos na sua vida, ainda de olhos fechados, escutando apenas a minha voz, lembre desse momento. Se você não lembrar de um momento, crie. Não tem importância. Crie um momento que você gostaria que fosse, que trouxesse muita alegria. Isso. Sorria. Muda a sua fisiologia agora. Sorria, começa a sorrir. Você está sozinho. Se estiver com alguém, não tem importância. Continue olhando para essa tela. Deixa ela bem colorida. Muito colorida. Muito, muito. Amplifica ainda mais as cores dela. Aumente ela de tamanho, como se você estivesse esticando ela. Aumente de tamanho, aumente. Isso. Entre dentro da cena, é como se você estivesse vendo a cena com seus olhos. Perfeito. Deixa ela 3D, esse movimento todo. Coloque uma música, um som. Coloque o som na altura que você achar mais interessante. Ela pode ter um som grave ou agudo. Coloque o timbre, o volume, a intensidade, a entonação que você desejar. Isso. Agora traga uma sensação fisiológica. Inspire, abra o peito, sorria. Se sinta nos melhores momentos mais importantes da sua vida. Isso. Perfeito. Agora, quando você está nesse estado emocional, qual o comportamento que você gostaria de ter? Qual o comportamento que você tem? Como é que você faz? Você brinca com os outros, você se diverte, você se imagina
conversando com as pessoas, debatendo um tema interessante, jogando, estudando, assistindo um filme? Qual o comportamento que você gosta de ter quando você está nesse estado emocional? O que ocorre? Perfeito. Isso. Muito bem. Agora, abra os olhos. Pode abrir os olhos. Isso. Agora, abre os olhos. Bem. Isso, abre os olhos. Opa, muito melhor do que você estava. Qual é a sensação que você teve aí na sua casa, seguindo essas minhas orientações? Alegria intensa, paz, felicidade, vibração de humor, emocionante. Alegria, muita alegria, muita alegria. Poxa, você está alegre ainda? Você percebeu que o estado emocional leve? Mudei-o. Ou seja, você estava ali no estado de concentração e você mudou o seu estado emocional. Então, isso foi só uma atividade que mostra para você como a gente muda o nosso estado emocional, né? Ou seja, você mudou o seu estado emocional. Olha só que legal. Você saiu do estado de vigília para um estado diferente, um estado de felicidade, né? Ou seja, você aprendeu como fazer isso. Antes você deixava que as coisas acontecessem naturalmente. Agora você sabe como entrar nesse estado. Agora, o estado emocional, ele não é eterno, né? Ele vai, chega um momento que ele cai de novo. Alegria, contente, continua alegre. Tem pessoas que estão dizendo, cara, eu nem estou conseguindo mais deixar de sorrir. E quanto mais você pensa naquele estado agora que você estava aí, o que acontece? Pense nele de volta. Não amplifica? Não amplifica quando você pensa nele de novo. Pense nele de novo. De novo. Dá vontade de querer até voltar para aquele lugar. Coração palpitante, né? Só de lembrar. Lembre de novo agora. Lembre de novo. Vamos repetir. Só lembra. Não precisa entrar no processo todo. Só lembra. Agora, lembra. O que é que acontece com você só quando você lembra? Intensifica. Perfeito. Sim, amplifica. Radiante. Agora, lembre de novo agora. Pare por alguns instantes e lembra de novo. Aumenta, deixa mais colorido essa cena. Coloca mais música. Resgata ela de novo, traz fisiologia. O que ocorre quando você traz tudo isso? Um pensamento, uma representação interna, que pode ser um cheiro, pode ser alguma coisa que você escuta, gera em você uma emoção, um estado emocional, que traduz isso para o comportamento. Então vamos lá, vamos brincar com isso. Se você tem um comportamento disfuncional, qual é a primeira pergunta que você tem que fazer para entender qual é a causa desse comportamento? Falem aí para ver se vocês estão aprendendo mesmo. Qual é o que é que você tem que falar primeiro? Para você matar a charada aí do comportamento. O que gatilhou a emoção? Qual é a emoção que você sentiu antes de você sentir o comportamento? Perfeito? Qual é a emoção? Porque se eu sei qual é a emoção, eu vou chegar no pensamento ainda. Mas eu quero saber o que é que ele sente. Primeira pergunta. Quando você está aí agindo de forma raivosa, o que você sente? Qual o sentimento que está tomando conta de você quando você está gritando? Perfeito, pessoal? Eu vou primeiro para a emoção. Eu vou de trás para frente. No comportamento eu tenho que saber a fisiologia, gente. Depois, qual é a emoção que ele está tendo? E por último, que eu vou perguntar o que ele está pensando. Isso vai mudar a sua vida. Então, quando você estiver lá ansioso, você está ansioso, vamos imaginar, você está ansioso. Aí você pensa assim, cara, eu estou ansioso, estou preocupado. Aí você se pergunta, cara, o que é que eu estou sentindo que está me gerando essa ansiedade? Está acelerando o coração, estou esfriando as mãos? Qual é a emoção que está provocando isso, que está por trás disso?
Ah, cara, é uma emoção aí de medo. O que é que eu penso quando eu estou com medo? Ah, cara, eu penso que, poxa vida, e se der errado? E se as coisas não funcionarem do jeito que estão acontecendo? Aí a gente vai continuar esse diálogo. Não vou adiantar tudo para você, mas a sequência é essa. Então agora você sabe identificar o que está causando os seus comportamentos não funcionais ou disfuncionais. Comportamento. Agora vamos pensar ao contrário. Você está com um pensamento negativo, um pensamento negativo, um pensamento negativo. Nossa, cara, esse pensamento é muito negativo. Aí você pensa, o que é que esse pensamento, qual é a emoção que esse pensamento está gerando em mim? Ah, ele está gerando em mim uma sensação negativa. Uma sensação, mas que sensação negativa especificamente? Ah, ele está me deixando um pouco agitado. O que é agitado especificamente? Enquanto o cara não traduzir para a fisiologia, você não sabe o que é. Ele ainda está dando representações do pensamento. Aí ele diz assim, não, cara, olha, eu acelero o meu coração. Ah, tá. E quando você acelera seu coração, o que é que você sente? Ah, cara, eu sinto uma vontade de pular. E quando você pula, o que ocorre? Ou seja, você vai aprofundando, estruturando, porque você sabe que esse sequenciamento, por isso que a gente chama isso de programação. Isso é um sequenciamento. Entende agora o significado da palavra programação? Então, a programação é porque isso é sequenciado. Primeiro vem o pensamento, depois a emoção e o comportamento. Se eu quiser entender meu comportamento, eu olho para a emoção. Se eu quiser entender a emoção, eu olho para o pensamento. Se eu quiser saber o que meu pensamento está provocando, eu olho para a emoção. Se eu quiser entender o que a emoção está provocando, eu olho para o comportamento e eu vou girando nisso. Mas, Eduardo, e quando a gente não sabe o motivo? Aí a gente vai se bifurcar aí em várias alternativas. Quando você não sabe o motivo, quando só está o gatilho emocional, biológico, não tem representação interna. Quando você não sabe por que você se comporta daquele jeito que você já está condicionado, teu corpo já aprendeu, mas não tem mais emoção associada, porque está na memória procedural. Aí você vai ter que descobrir. Então, a função de um terapeuta hoje é dar consciência ao seu cliente, ao seu terapeutizado, ao seu paciente, quais são os processos que estão levando a ele ter os comportamentos que ele não deseja, os pensamentos que ele não deseja, qual é o sequenciamento de pensamento que ele está. Eu conheço pessoas que falam a mesma história trágica da vida delas o tempo inteiro. Você acha que a pessoa que está falando a mesma história trágica o tempo todo, ela está usando uma boa estratégia para se livrar dessa estratégia, dessa memória trágica? Talvez não. Porque ela está trazendo essa memória trágica somatizada com a fisiológica, tá só... Então, pessoal, isso vai transformar a sua forma de enxergar a vida, cara. Pensa por essa perspectiva. Pensa por essa perspectiva. Estão curtindo? Curte aí, compartilha, tira uma fotinha, compartilha nas redes sociais, coloca um insight. Quando você for publicar alguma coisa nas redes sociais, coloca um insight que você teve. Essa aula trouxe um insight para você, não trouxe? Não trouxe um insight? Fala a verdade. Hein? Você não teve um insight? Caramba, eu nem sabia disso. Fala para mim que insight foi esse? Curte as nossas páginas e comenta, porque aí essa tua divulgação ela vai fazer muito mais sentido para mim se você disser qual foi o insight que você teve. E de repente, de hoje para amanhã, você vai ter sonhos incríveis. Nesses seus sonhos, você vai ter muito significado. E nesses significados, acreditem, nesses significados é onde você vai ter transformações. Acredite, você não vai precisar nem de intervenções, tá? Somente o conteúdo da aula já vai condicionar em você tudo isso. Beijo no coração de vocês, um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau! Eu descobri no curso de hipnose clínica do Instituto Wiener, com o mestre Eduardo Rocha, um novo horizonte. Eu descobri o poder da hipnose quando eu consigo trazer as pessoas para um estado de presença,
onde dessa maneira elas eliminam diversos filtros, diversas situações da mente delas e elas conseguem dar um foco bem maior. A formação profissional de hipnose clínica, ela trouxe um ganho muito importante assim, para a minha profissão hoje. Uma visão de que é possível tratar diretamente no subconsciente da pessoa. Uma metodologia clara, com experiências práticas, rápidas, com resultados. O mais interessante da metodologia é que ele te facilita esses processos, ele vai te capacitando no próprio decorrer do curso. E isso é algo fantástico. É um curso completamente vivencial, então ele tanto traz um conteúdo muito pesado, inclusive de neurociência, quanto ele também faz as práticas, as simulações em sala de aula, permitindo ao aluno vivenciar e experimentar. Eu realmente segui o que foi dito aqui e eu tenho tido resultados. Eu me sinto capacitado, não há espaço para dúvidas aqui. Aqui você faz ou faz, você faz e você se torna. O Eduardo Rocha, ele é um profissional que traz isso de forma muito clara e simples. Hoje eu tenho uma caixa de ferramenta completa. Praticamente não tem como não aprender.